Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos fazendo uma entrevista com o Dr. Benedito Aurélio Martins de Lacerda. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória familiar. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da minha trajetória familiar. Eu vou buscar um pouquinho também dos meus ancestrais. Então vamos pegar da parte brasileira. Meu pai era oriundo nascido em Taubaté, mas o meu avô, pai dele, era nascido em Maragogi, em Alagoas. E meu pai nasceu em Taubaté, onde ele teve um outro irmão. Meu pai se chamava Irênio Amazonas. O outro irmão dele se chamava Edson. Meu pai se chamava Irênio Amazonas de Lacerda. E o meu tio se chamava Edson Falco de Lacerda. Isso vai ter uma sequência na coisa. E uma irmã do meu pai que faleceu com 5 anos, que se chamava Lígia. Por parte já da minha avó, ela se chamava Rosa Falco, né? E os pais delas vieram eram de descendência francesa e espanhola, certo? A minha bisavó veio de Alicante e eles tiveram uma trajetória que meu bisavô então, ele tinha lutado pela França na colonização, né? Coisa de europeu, colonização da Argélia, certo? E lá na Argélia, na cidade de Mostaganem, também tinham famílias com esse sobrenome da minha bisavó, que era Raen. Então eu tenho Falcos e Lacerda. Eu estou citando bastante o Lacerda. O meu avô era muito boêmio. Ele foi amigo de Boemia, do pai da Hebe Camargo. Ele mudava muito, radiotelegrafista, meu pai também foi. Ele mudava bastante. E por parte dos Falcos eram pintores. Entre várias pinturas assim que eu vou buscar lá entre os Falcos, tem uma pintura que como ele era soldado zuavo, mercenário pela França, na Argélia, eu fui para buscar e encontrei uma pintura de Van Gogh, que ele teve contato com Van Gogh, chamado O Zuavo, que ele era um zuavo. De lá para cá, no Brasil já, eles tiveram bastante, uma produção intensa de quadros. Aí teve um filho dele, que é meu tio-avô, parte de Falco, que ele entre um dos quadros que ele pintou, está aquele quadro de Tiradentes ante ao Carrasco, lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, em Brasília. Então essa é uma pequena amostra assim, dos laços assim, entre as famílias e o que veio daí. Por isso vocês veem alguns quadros aqui, é tudo de irmãos que pintaram. Agora, os engajamentos sociais. Meus engajamentos sociais, que eu acho que meu primeiro engajamento social, assim, é claro que desde que nasce a gente está se engajando em algum grupo, né? Familiar, comunidade. Mas o meu primeiro engajamento mesmo foi
foi naquela história que eu escrevi daquele livro, A Turma do Asfaltinho, aqueles meninos lá, que até hoje tem alguns que estão vivos, né? Eles foram talvez o meu primeiro engajamento assim, extra-lar, né? Mas que dependia só de mim, eu que fazia as escolhas, eu que fazia, né? Vindo para Votuporanga, para a cidade de Votuporanga, já depois de formado, né? Né? Médico, oftalmologista, eu tinha morado anteriormente em Cardoso. Eu morei em Cardoso 8 anos e meio, quase 9 anos, né? Lá eu trabalhei, operei bastante, consultei bastante, e no cabo desses 9 anos eu prestei um concurso público aqui, concurso estadual aqui em Votuporanga, passei e mudamos para cá. E lá em Cardoso eu pertencia, me chamaram para frequentar o Rotary lá. Então o Rotary tinha um desafio, o Rotary, de colocar os membros todos numa festiva, para ver se todos os membros conseguiriam, né, numa festiva. Diz que nunca tinha acontecido isso, né? Nós conseguimos colocar numa festiva aqui em Votuporanga e diz que foi assunto até no Times, em Nova York. Não sei, eu não vi, né? Mas foi falado, né? E depois mudando para Votuporanga, eu me desliguei do Rotary, mas me chamaram para o Lions. E no Lions aqui em Votuporanga eu comecei a colocar bastante projetos em atividade, muitos projetos em atividade. Aí o Lions um dos Lions aqui de Votuporanga, né, um dos Lions Brisa Suave, pegou o primeiro do ranking dos Lions, pegou o primeiro lugar, né? Mas pouco tempo que eu fiquei no Lions, eu consegui fazer tantos projetos assim, mas sempre falta alguma coisa numa dessas festividades do Lions que nós tivemos em Barretos, né? Aí é o tipo da coisa que eu acho esquisita, porque todo mundo vai saber o que vai servir no almoço, quem que vai, o palestrante, quem é, né? E era um presidente internacional do Lions, era um brasileiro, misto brasileiro-suíço, e ele estava lá, fez uma palestra, e eu esperei por ele lá na saída da palestra. Todo mundo foi para o restaurante e eu desci para conversar com ele. E ele me apresentou o tesoureiro dele, que nos forneceria subsídios financeiros para algum projeto de criança. Foi quando eu pensei no projeto dos deficientes visuais, mas não se encaixava lá. Mas mesmo assim eu falei, não, mas eu tenho um projeto lá, e procurei, quando eu cheguei em Votuporanga novamente, de volta, eu procurei a Casa da Criança, eles me receberam, e eu coloquei isso lá, e eles aceitaram de tocar esse projeto para frente. Mas aí me chamaram que eu não poderia participar de um projeto desse, porque eu era da Comissão de Saúde, e aí eu peguei e passei para quem me orientaram fosse passado, eu passei, só que não teve continuidade. Entre outras que aconteceram na minha vida. Esses são alguns dos engajamentos. A sua trajetória política? Minha trajetória política. Eu acho que desde que a gente nasce, a gente está engajado politicamente, né? Quando eu era criança, assim, de 8 anos de idade, eu já tinha minhas preferências políticas. Eu já me manifestava em público, e essa minha infância, né, foi mais ativa aqui em São José do Rio Preto, né? E eu lembro que uma vez teve uma competição de redações lá entre as escolas lá de Rio Preto, né? E eu sempre tive um negócio comigo que eu achava que aquela menina ali é a mais inteligente da escola, que faz as coisas melhor. Eu torcia para os outros. Eu fiz a minha e torcia para os outros. Eu apostei nessa menina todo, né? Tanto no dia da distribuição das notas, foi distribuindo uma por uma.
Aí eu fui lá ver a dela, eu falei, nossa, você tirou uma nota boa, né? Boa, é a melhor que tem que eu já vi. Eu vi tudo boa, e a sua tá um pouco melhor que boa, né? Aí quando eu peguei a minha, estava escrito ótimo. Aquilo me deu um tremor, me deu um susto com aquilo, né? Então eu já estava me engajando politicamente. E eu acho que aquilo que eu escrevi ali, que os caras falavam de presidência da República, que quando eu morei em Belo Horizonte, vindo de Belo Horizonte para Rio Preto, eu morei em Belo Horizonte, eu passava em frente da minha casa uma pessoa, um político, chamado Juscelino Kubitschek, ele passava bem em frente à minha casa lá, e eu gritava sempre, Juscelino! Então eu já tinha as figuras, né, que a gente... E eu falava sobre isso, que um dia eu iria chegar até Brasília, né? Eu queria ajudar. Por um lado foi interessante para uma uma turma, né? Não foi interessante para o pessoal que já estava objetivando o golpe de 64, porque assim que saiu o golpe de 64, eles correram em casa para procurar livros, jornais e procurar uma criança, que era eu e meu pai junto, né? Então ali começou a trajetória política. Depois dali tentamos mudar para Belo Horizonte novamente, sempre alguém me perseguindo, sempre com alguém da ditadura no calcanhar. Aí depois de vários anos que eu vim para Votuporanga, quando eu cheguei comecei a trabalhar, falei, agora eu vou começar a ajudar os partidos que estão mais achegados a mim. Agora, vamos falar um pouquinho e o Instituto dos Deficientes Auditivo Visual de Votuporanga? Então, o Instituto dos Deficientes Audiovisuais de Votuporanga não é ideia minha. A gente sempre toca a bola para frente, ela já vem rodando para a gente rola para outros até chegar no gol, né? Mas esse gol nunca chega, porque sempre vai ter um objetivo à frente para a gente correr atrás, né? E o Instituto dos Deficientes Audiovisuais, quando eu me formei, quando eu fiz a residência médica e passei por Rio Preto, fui visitar o Instituto do Cego Trabalhador. Lá eu pediram para que eu escrevesse alguma coisa, eu escrevi. Eles devem ter lá até hoje alguma coisa escrita por mim, em 1979, que eu escrevi isso lá. E eu fiquei com aquilo em mente, de um dia poder ajudar de alguma forma. Aí surgiu um paciente meu aqui de Votuporanga, ele tinha uma neta que foi desenganada com a visão dela, né? E eu achei que aquilo ali aquela não era sequência dela se tornar uma pessoa cega, né? Um dia. Então, mas mesmo assim eu encaminhei ela para uma instituição lá em São Paulo que todos devem conhecer, chamada Lara Mara, Fundação Lara Mara. E na Fundação Lara Mara eles me fizeram um convite para ir lá conhecer. E eu fui lá conhecer, a Lara é a filha, a Mara é a mãe, né? A filha era uma menina cega, hoje deve ser uma senhora. Essa cegueira dela não limitava as ações dela e da mãe, e eles me incentivaram, faz um projeto semelhante, alguma coisa lá, com o toque de vocês lá. E assim eu trouxe para cá essa ideia e fui tentar fazer, mas eu não achava no Lions mesmo, eu não achei quem quisesse me acompanhar nisso, né? Eu peguei e tentei então, alguns companheiros, ninguém que topava. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer isso como se eu estivesse sozinho. Pensei num instituto, pensei no estatuto, pensei no regimento interno, fui atrás para registrar isso, arrumar um CNPJ. Depois aí tudo pronto, aí eu convidei uns colegas, mais 11 colegas, foram 12 ali. Eu tenho até a placa que eu preciso colocar no IDAV, mas o meu projeto é colocar a placa no local do prédio que é próprio dele, do IDAV. Então,
lá consta o nome de todos, né? E algumas fotografias e coisas que a gente tinha aqui em casa. Porque outra coisa que me falaram é que em Votuporanga não tinha pessoas cegas, né? Mas, poxa, eu estava trabalhando com aquilo, eu perguntando, todo mundo me falando, olha, tal, eu tenho um vizinho que é, eu tenho um amigo que é. Então, eu fui atrás e consegui aglutinar todos esses e fazer as atividades dele tudo aqui em casa mesmo, né? E aí o IDAV nasceu e hoje já está conseguindo transformar ele em utilidade pública municipal, federal, estadual, federal e filantrópica, né? E hoje está a todo vapor. Mas temos mais objetivos, que é de erguer aquele prédio próprio deles. Então, pessoal, nós paramos por aqui. Eu agradeço a escola, meus amigos, tá bom? E o nosso doutor Benedito. Até a próxima parte.